Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos aqui estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira nós publicamos a gravação após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá para o nosso capítulo 12. Compartilhar a tela, que se chama Providências Inesperadas. Deixa eu diminuir aqui o nosso visual. Então vamos começar lá, né? Estudo 12. Então, o Miranda começa esse estudo aqui com um trechinho falando sobre o conceito de amor, e aí ele vai fazer uma dissertação sobre esse tema, tá? E depois que ele vai voltar para a historinha lá do Voltaire. Ele começa dizendo que o conceito de Jesus sobre o amor é o roteiro de maior segurança para o equilíbrio do homem. À medida que se adquire maturidade, o amor faz-se mais abrangente, exteriorizando-se e atingindo as demais pessoas, interferindo no meio social e melhorando as condições de vida do lugar onde floresce. A necessidade de viver em sociedade é manifestação do amor, na sua expressão mais profunda, impelindo os indivíduos para uma comunhão de sentimentos mais plena, através da qual se realizam. As desditas morais e angústias geradoras de sofrimentos de vário porte resultam da visão distorcida sobre o amor, que leva a criatura às imposições egoístas, que disfarçam com a aparência de sentimento nobre. Em face da aplicação arbitrária ou do abuso da faculdade de amar, submetendo o próximo e o explorando, impondo-se e corrompendo, é que surgem os antagonismos, os ódios fulminantes, as mágoas de largo curso, os estímulos à vingança. E, porque agasalhados com sofreguidão, estiolam as tecelagens sutis da organização espiritual, facultando desencadear de inúmeras doenças. Essa organização sutil aqui é o perispírito, né? Que ele fala, tecelagem sutil. Amar é uma arte que exige maturação e sacrifício, na qual se devem investir os valores do sentimento e da inteligência, as duas asas, né? Do amor e da sabedoria, para atingir plenitude. Esse amor sem algemas fomenta o senso da fraternidade, que produz uma generosa tolerância para com as faltas e limitações alheias e perdoa, em razão de poder penetrar as razões que se oculta por trás das aparências. Deixa eu ver aqui quem está aqui falando. Ah, tira. Bom, então a pessoa, ele está falando que fomenta o senso de fraternidade porque vai produzir generosa tolerância. A pessoa passa a tolerar as faltas e as limitações alheias. E perdoa porque, em razão de poder penetrar as razões que se ocultam por trás das aparências, as pessoas começam a entender melhor as razões, né? Por isso que é mais fácil perdoar. Você começa a entender aquela pessoa tem alguma limitação, ou ela está com algum problema. Então, despe-se o amor, amar nessa arte, despe-se, a pessoa consegue o amor sem algemas, despe-se da pequenez possessiva e egoísta, pessoal e emotiva, levando a um profundo comportamento altruísta,
genérico e rico de respeito aos direitos dos outros, com inalterável renúncia pessoal. Conhecedor da alma humana, o mestre pôde estabelecer no amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo a base, a razão e o fim da vida, a finalidade da vida, né? Única forma de crescer-se e alcançar-se a realidade íntima, fazendo-a desabrochar em todas as suas potencialidades, por enquanto em estado latente. Aí, após essa explanação aí, ele vai voltar lá ao assunto, né? O Miranda fala que foi informado da hora que eles tinham que se reunir para o atendimento especial à Valtércia. E aí ele procurou minutos antes, estimulado pelo interesse fraternal de auxiliar o enfermo, como pela necessidade de aprofundar estudos e observações valiosas. Então ele chegou um pouquinho antes, ele mesmo tá como que ele conta todos os detalhes, né? Então, antes da hora que tinham marcado. Lá estava a irmã Angélica, doutor Lustosa, o amigo Bernardo e dois outros simpáticos cooperadores, que se colocaram em volta do leito do Valtécio, que denotava acentuada e incômoda dispneia. Aí agora é que o Miranda vai falar, que observando mais atentamente, não podíamos evitar a compaixão que nos inspirava ante a consumpção orgânica e o aturdimento mental que o excruciavam. E ele vai estar mais percepção maior, detendo na sua aura, né? Que tinham radiações de cores carregadas e irregulares. Aí ele diz que pôde perceber uma sombra mais densa que o cobria quase por inteiro, fazendo recordar a concha sobre o caramujo, com menor volume e maior comprimento. Então, o que? Eu botei até uma fotozinha do caramujo. Que na verdade ele vai contar esse obsessor, né, esse irmão que está colado nele, está desde do cérebro, seguindo a coluna toda, mas como se fosse assim um apêndice, porque na verdade está ali, ele está como se, vai falar que está como se fosse carregando ele, né? Olha, a forma que se lhe justapunha, dominando-lhe a parte posterior do cérebro e alongando-se por toda a coluna vertebral, parecia constituída de ventosas que se lhe fixavam penosamente, ao mesmo tempo absorvendo-lhe as energias e intoxicando a região na qual se firmava. É como eu falei, vai desde o tampo do cérebro, na parte posterior do cérebro, e vai alongando toda a coluna, como se fosse um caramujo, ali, uma casca do caramujo, junto com as suas ventosas, né? Ungido de verdadeira caridade, pus-me a orar em silêncio, não apenas por Voltaire, como também pelo seu adversário, que deveria, na alucinação em que se deixara enredar, estar sofrendo amargas e desconcertantes aflições. A benfeitora, que é a irmã Angélica, né, exorou a proteção de Deus para o empreendimento socorrista, e o nosso abençoado técnico em passes, que é o Bernardo, aplicou recursos magnéticos especiais, desenovelando dos fluidos mais densos o espírito perverso, que não se dava conta conscientemente da ocorrência, embora experimentasse os choques da corrente de energia com que o especialista o desligava da situação constritora que impunha a Valtércio. Eles estavam recebendo, os dois recebiam a energia do passe. Ele sentia os choques na corrente de energia. No caso que a gente vai ver que se chama Núbio, o espírito que está ali. Mas, ao mesmo tempo que ele dava os passes que melhorava também para o Valtércio, ele ia conseguindo liberar esse espírito. Porém, não vai liberar totalmente, ó, não o liberou totalmente, deixando que permanecesse uma certa imantação espiritual com o enfermo, que foi, a seu turno, semi-desligado da forma física, a fim de serem conduzidos, sob sono profundo, à colônia espiritual, onde o carinho do diretor da comunidade, o venerando Weber, Eber contribuiria para o cometimento da caridade. Então, conseguiu desimantar um pouco, né? Não conseguiu tirar tudo, mas conseguiu que eles se desligassem para poder sair, deixar o corpo ali onde ele estava e irem todos para a reunião que vai acontecer, né? Em desdobramento, semi-desligado da forma física que ele falou. Minutos depois nos encontrávamos em agradável recinto, recepcionados por Weber, que nos aguardava otimista.
Ali estava uma outra pessoa ainda reencarnada, apresentando sinais de grande inquietação, embora sob vigilância e assistência cuidadosa com outras entidades do nosso plano. Então, tinha vários espíritos desencarnados e mais uma pessoa reencarnada. De então reencarnado tinha o Valtécio e essa pessoa, os outros todos desencarnados. Acomodados os recém-chegados, percebi que formávamos um círculo em que os companheiros, ainda assediados no plano físico, eram amparados de ambos os lados por trabalhadores espirituais. A pedido da irmã Angélica, o respeitável Weber invocou a proteção superior em comovida prece, na qual rogava amparo para Valtércio, mas também iluminação para aquele que o vergastava com as terríveis chibatas do ódio. Lentamente a sala foi invadida por uma brisa suave que nos penetrou agradavelmente. A orientadora aproximou-se do enfermo em sono profundo e tocou-lhe as têmporas, chamando-o à nossa realidade. A sua voz, mansa e clara, fazia-se portadora de grande magnetismo, que de imediato despertou-o. Demonstrando o desconforto respiratório que a doença lhe causava, Valtércio emocionou-se, acreditando viver um sonho em face das várias presenças que de pronto identificou. Ele viu que existem seres de luz, né? Ele ficou assim, surpreso, né? Se emocionou. Aí a irmã Angélica fala para ele, afetuosa: tranquiliza-te, amigo, e procura assimilar o que ouças e vejas. Este é um momento de grande relevo na tua vida, por mercê de Deus. As tuas orações foram ouvidas, e aqui estão sendo tomadas as providências próprias, conforme a urgência e gravidade do teu problema. Então, Voltaire se viu tocado, ouvindo ela, né, ouvindo, tocado pela emoção, foi tocado pela emoção que não conseguia controlar. Mesmo assim, ele indagou: onde me encontro? Quem sois, alma bem-aventurada? E a irmã responde: estás entre amigos, que nos reunimos para estudar e melhorar o quadro das tuas aflições. Sou apenas tua irmã, e a bem-aventurança é a meta não lograda. É a meta não lograda que aspiramos ao largo do tempo. Cala agora as interrogações e ora em pensamento contrito. A Miranda fala que percebeu que a entidade que se lhe acoplava ao corpo e que fora trazida emaranhava os seus fluidos na exteriorização perispiritual de Valtércio, como se fora um apêndice desagradável que o corpo sutil arrastava. Então, era como se fosse aquilo ali, como se fosse a casca, né? Um apêndice que a gente está falando, e como se fosse o corpo ir arrastando aquilo ali. Aí o Miranda vai fazer uma observação, que ele se recordou dos casos de chifopagia. Eu acho que é chifopagia. Com as suas expressões teratológicas. Chifopagia é aqueles casos que as pessoas têm um ser, né? Um corpo colado no outro e tem dois espíritos ali, mas eles estão colados, o corpo é uma parte, né? Às vezes tem só a mesma parte e saem duas partes, até, por exemplo, tem então, mesmas pernas, mas saem um tronco para cada lado. É esse caso que tem as suas expressões teratológicas, né? Que a gente, terato vem de uma coisa deformada, né? Monstruosa, vamos dizer. E aí ele fala: e não pude negar que me encontrava diante de um fenômeno equivalente no campo espiritual, apesar das características próprias de que se revestia. Imaginei a ocorrência da reencarnação e deduzi que esta se faria em casos desses, através do inevitável acidente genético que está a desafiar os estudiosos interessados. Nesse momento, Bernardo tentava deslindar as fixações do Vingador de sobre os centros de força vital do paciente. Bernardo estava tentando ver se tirava mais um pouco. Aí o Miranda diz que vi que o perturbador, à medida que se deslocava do campo em que se alojava, passou a debater-se e, lúcido, imprecava a justiça e afirmava a necessidade do discurso. Os fluidos absorvidos deixaram-no com dificuldade de ação, embora a mente fixada nos objetivos infelizes que teimava por declarar. Esses fluidos absorvidos aqui são os fluidos benéficos que o Bernardo colocou sobre os dois. E aí agora com isso ele ficou com dificuldade de querer agir para o mal, né? Embora a mente estava
com aqueles objetivos infelizes que ele estava declarando, que ia querer justiça, que queria vingança, coisa e tal. E o nome dele é o Núbio, aí ele vai falar: Vingar-me-ei sem piedade, hei de debilitar o infeliz, tomando-lhe as energias, até que tombe e, atado a mim, eu prossiga na minha cobrança, que espero não tenha fim. E a Miranda fala que outras ameaças se sucediam entre impropérios e recriminações que não eram contestadas. Percebendo-se notado por Voltaire, que aí ele olhou, o Núbio olhou e viu que o Voltaire, agora, né, em desdobramento, estava anotando o que ele estava falando, é, e o Voltaire, que ele falou assim, que não pôde ocultar a surpresa ante o aspecto feroz do adversário, e porque ainda na mesma psicosfera carregada, o Núbio assumiu uma atitude agressiva, qual se desejasse estrangular a vítima toleimada, que estava ali todo abobalhado porque não estava entendendo nada, né, o Voltaire. A mentora, que acompanhava, compreensiva, o desenrolar dos acontecimentos, sem qualquer precipitação ou violência, interveio com a mesma doçura na voz repassada de energia. Falou para ele, para o Núbio, senta-te e acalma-te. Foi bem imperioso, né? No imperativo, senta-te e acalma-te. E como se tocado pelo vigor da luminosidade dos seus olhos, ou a vibração que se exteriorizava de sua palavra de comando, o indigitado cobrador arriou, literalmente, na cadeira. Então, imagina que ele mesmo assentou onde tinham cadeiras lá para ele explicar, né, ao lado do seu suposto antagonista, que se ressentia da ameaça ouvida. Aí o Walter escutou ele ameaçando e já ficou meio ressentido. Os auxiliares que nos acompanharam desde o sanatório, a uma indicação da mentora, despertaram a outra pessoa que permanecia em sono e a tranquilizaram para as ocorrências em pauta. A um sinal da mesma, o círculo se desfez da mentora, né? O círculo se desfez na parte posterior da sala, onde apareceu uma tela semelhante à dos cinemas terrestres, com uma constituição levemente diversa, porque durante as projeções conseguia captar as formas das imagens em terceira dimensão, qual se fora uma janela aberta diante de acontecimentos que se estivessem a observar. Então, nós já escutamos o Miranda contando isso, né? Que quando eles estão vendo sobre, como se fosse uma tela de cinema, eles estão como se estivessem dentro da história. Aquilo ali aparece como se fosse uma janela e eles ficam vendo em imagem 3D, né? E não precisa, não fica vendo como se fosse uma tela em dimensão 2D, é 3D mesmo com tudo atuando ali, eles dentro da situação. Aí a irmã vai falar. Recuemos a origem dos acontecimentos que ora se encontram em superlativa definição de dor e revide. E aí a luz diminuiu de intensidade e aos lados do painel postaram-se dois auxiliares espirituais, que o Miranda fala que percebeu, né, exercerem a tarefa de fornecer energias para a condensação dos registros dos acontecimentos passados. Um pequeno aparelho passou a projetar as cenas, que adquiriram um aspecto tridimensional. Então, vai ver, aí vai ter um aparelhinho, como se fosse aquele projetor de filme, né? E vai projetar as cenas de aspecto tridimensional. Vamos dar uma paradinha, vou fazer uns comentários e a gente dá uma parada para depois continuar. Bom, no trechinho que fala sobre o amor, né, que foi colocado ali, que amar exige maturação e sacrifício, e aí a gente tem que investir os valores do sentimento e da inteligência, como eu já falei. O sentimento seria a parte do amor, uma asa, né, as duas asas que a gente sabe que temos que desenvolver, e da inteligência, que é a sabedoria, os dois juntos para atingir a plenitude. Também com maturação, quando tem pessoa mais madura ali, fala que o sacrifício de você desenvolver essa arte. Esse amor ele fomenta o senso da fraternidade, que é o objetivo do que Jesus trouxe para a gente, que é a fraternidade universal. Lembrar que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, isso produz uma generosa, que a gente consegue, como eu comentei também já, que a gente passa a ter uma generosa tolerância para com as faltas, as limitações dos outros e passa a perdoar, porque começa a entender as razões que tem ocultas por trás da aparência. E o trechinho que fala que o mestre pôde estabelecer no amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, a base, a razão e a finalidade da vida, que é a única forma de crescer e alcançar a realidade íntima, trouxe aqui também uns trechos, porque fala que o mestre pôde estabelecer. Só que vamos voltar lá no Antigo Testamento, no Pentateuco,
nos 5 primeiros livros, né, que começa aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, já se falava em amar a Deus sobre todas as coisas. Ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, Jesus trouxe de volta isso aqui, ele reforçou, né? Então, o amor a Deus inclui o respeito às suas leis e a obediência às suas normas. Jesus falou isso na última ceia. Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Está em João, capítulo 14, versículo 21. E no mandamento de amar o próximo, já constava também em Levítico, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Mas Jesus veio destacar nesses dois, um aspecto novo, que seria a reciprocidade, é o amor mútuo que cria e identifica a comunidade dos discípulos, no caso dessa conversa que ele teve com os discípulos, quando ele fala: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então, só para reforçar a história do amor ali. De referências, temos o livro de Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, alguns conceitos sobre a história da simbiose. Vai ter uma consideração perguntando: a simbiose ocorre também entre as mentes humanas? Porque lá no livro ele estava explicando sobre a simbiose entre os animais. E aí ele vai falar que sim, né? Ele aqui é o André Luiz, tá? Psicografia de Chico Xavier. Para que sim, semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante, na existência além túmulo, amedrontada perante o desconhecido, que não consegue enfrentar de pronto, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais amam. Então, aqui é um caso diferente. A pessoa tá, um parente, um ente querido, que está ali, a família chorando, né, lamentando a perda e tudo, e aí a mente desencarnada também tá desequilibrada, né? Está perturbada ainda, e a amedrontada acaba, não consegue fazer outra coisa a não ser que ficar ali, na casa onde ele vivia. Então se vale da receptividade de todos e fica colada aos que mais ama. E isso não faz bem à saúde para ninguém. Nenhum ser desencarnado pode, que seja mais inferior no caso, lógico, não nossos protetores, nossos mentores, pode viver com a gente na mesma casa, como eles ficam muitas vezes, porque eles acabam sugando a nossa energia, porque ficam ali sem ter, como se inclusive no próprio desequilíbrio deles, influencia tanto a parte vital, né, física, quanto a parte mental. E aí André continua falando: e qual cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores, ó, apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos por ela assimilados, o espírito desenfaixado da veste física lança, habitualmente, para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos daqueles que o asilam, as emanações do seu corpo espiritual, como radículas alongadas, subtraindo-lhes a vitalidade, sustentando-se por vezes longo tempo nessa permuta viva de força. Então, tanto eles entranham para dentro do corpo do encarnado, quanto também eles sugam, entranham para ali, eles falou, vão jogando as suas emanações também, né? Ficam naquela troca, né? E aí puxa do encarnado e também joga ali suas vibrações, suas energias negativas, subtraindo a vitalidade da pessoa. Qual se verifica entre a alga e o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto. Mas, em troca, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste passa a viver, enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes. Então, ficam vivendo ali em domínio, né? A mente encarnada dominada pelo desencarnado. Como definir a simbiose espiritual que se efetua em condições infelizes? E a resposta é a simbiose na qual o desencarnado permanece eivado de ódio ou perversidade enfermiça ao pé das próprias vítimas, inoculando-lhes fluidos letais, falei que fica irradiando, inoculando fluido letal, impulsionando situações anormais, quando
não lhe impõe lentamente a morte, conduzindo-o a longas perturbações. Que consequências podem advir para o hospedeiro em semelhantes casos? São muitas e diversas. As entidades assim atraídas vivem, quase sempre por tempo longo, entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores. E, impressionando o paciente que explora, subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher qual se fossem os seus próprios. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Então, ficam aí por muito e muito tempo estacionados, parados, até que um dia a lei da vida, as leis da vida, façam com que eles saiam dessa história, nem pela dificuldade ou pela dor, para conseguir continuar a sua evolução. O fenômeno da simbiose espiritual é algo recente na história humana? Que a gente pensa, né, quem está conhecendo essas histórias agora, pensa, isso é agora, depois que começaram a descobrir mediunidade, né, e obsessão, a resposta é não. A simbiose espiritual existe entre os homens desde as eras mais remotas, em múltiplos processos de mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos se aglutinam, em grande parte, ao habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante nas virtudes vividas, lhes ofereçam material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem a necessária transformação ou que se adaptem a novos caminhos. Então, só um momento que a pessoa, com seu próprio trabalho, com a força do seu trabalho, né? No estudo edificante, nas virtudes vividas, aí começa a modificar, fazer a sua transformação moral e aí também consegue evoluir junto, né? E às vezes levar junto o que está com ele. E a última referência aqui da revista Reformador, de abril de 2002, um texto de Mauro Paiva Fonseca, que ele vai falar na chave para a solução dos problemas, né, da obsessão, que está em manter-se a mente ocupada com assuntos de elevado conteúdo moral e intelectual, através da leitura, da frequência a palestras e cursos, e, paralelamente, e nos dedicarmos à prática do bem em todas as suas formas e expressões, o que, além de dirigir nosso pensamento para estados vibratórios mais elevados, também nos favorecerá com a assistência mais estreita dos bons espíritos, que, sempre atentos às nossas necessidades, procurarão estimular-nos os esforços, amparando-nos nos momentos de vacilação e dúvida. Então, ele resumiu aqui nesse parágrafo tudo que a gente já fala várias vezes na hora que precisa. O que que a gente pode fazer para realmente não se ficar sujeito à obsessão tão facilmente? Então, fechamos aqui. Agora a gente passa para os comentários. Se tiver dúvida, também fala aí. Ela não está aí, não, hein, gente? Vocês tratam de comentar. Não tem nenhuma coisa para tirar dúvida aqui. Eu não tenho para realçar aqui, tem pouca coisa de. Fala, Sandra. Sandra Pereira. Essa, esse paralelo que ele fez, né, nessa possibilidade de que essas pessoas que vêm, né, nessas encarnações difíceis, eu andei estudando algumas pessoas, né, a vida delas, teve duas pessoas, né, acho que nos Estados Unidos, que viveram 50 anos, mais ou menos, né, unidas desse jeito, fizeram faculdade, cada uma tinha o seu hábito, então, assim, foi um caso bastante estudado. E, assim, não deu para sentir esse tipo de ligação entre essas duas pessoas, né, entre esses dois espíritos. Então, assim, é evidente que existe uma razão para que essas
pessoas, né, que esses espíritos venham unidos dessa maneira, e a questão, né, de estarem ligados desse jeito antes da encarnação faz muito sentido, né, e deduzir-se isso. Mas assim, a gente nunca deve pegar como regra, É. né, porque muitas vezes pode não ser. No caso que eu estou me referindo, eu não vou me lembrar do nome, que eu não sou boa de nome, mas eu posso, acho que é Schaffel, as irmãs Schaffel. Então, assim, elas viveram 50 anos e, assim, numa certa harmonia entre elas, embora fossem absolutamente diferentes, uma bebia, a outra não bebia, uma nasceu no sexo feminino e depois começou a se expressar como o sexo masculino e trocou de gênero, de roupa, né, desse tipo de coisa. Então, e as duas viveram juntas o tempo todo e não pareciam ter nenhuma animosidade. Então, se você tiver interesse, depois eu posso até colocar as pesquisas que eu fiz sobre essas duas irmãs. Ah, coloca A assim. gente não generalizar, né? Não, então, tu vê que ele fala aqui no texto, que eu até sublinhei, mas eu não dei muita ênfase, que ele fala assim: imaginei a ocorrência da reencarnação e deduzi. Então, ele não está falando que é ele ali pensando, deduziu que esta se faria em casos desses, através do inevitável acidente genético. Então, o que que acontece? Eu já li em vários outros livros, né, desses livros que a gente tem, mediúnico e tudo, a colocação sempre que muitos, não dizer a maioria, dos gêmeos e no caso, isso aí ser mais que gêmeos ainda, né? Que dos gêmeos, eles são espíritos que vieram, que tiveram muitas brigas, muito, né? E agora vieram para se amar e que vêm juntos. Então, a grande maioria, quando coloca. Acho que você deve lembrar, quer dizer, não teve um estudo nosso aí, que eu acho que eu me lembro que a gente comentou que parece que eles vinham junto como gêmeos, porque um daqueles dois que estavam com não lembro se era o Dr. Tel, acho que não. Que coloca ali, deu a entender que eles viriam junto como gêmeos que eram desafetos. Então, vindo como gêmeos, dois irmãos que estão sempre juntinhos, aquele negócio, né, da mesma idade, vai forçar ali, de uma certa forma, né, que não força nunca se tem desafeto, mas vai, de uma certa forma, fazer com que eles brinquem sempre juntos e dali desenvolver o afeto. Que a gente vai ver que no final do capítulo nós vamos ver a arrumação que eles vão fazer aqui, e aí a gente vai ver que como é que coloca as pessoas com desafeto junto assim, e aí nisso muitas vezes vem como gêmeos, né? Então fala que a maioria, não é todo mundo, lógico, não pode generalizar. E ele coloca aqui que ele deduziu, porque esses casos de chifopagia, chifópagas, chifópagas, parece uma cacofonia aqui, é um fenômeno que ele disse que não tinha visto isso no campo espiritual. Ele não tinha visto isso ainda, de olhar aqueles dois, que apesar que a gente já citou aqui, no caso inclusive do filho do Dr. Bezerra, né, olhar dois espíritos tão colados que não consegue. Ele viu de uma maneira que não tinha, sabia que existia, de outros casos, mas ele não tinha visto ainda esse tipo de acoplamento, né? Que foi bem acoplamento. Eu fiz questão de botar ali o caramujo para lembrar, porque parece aquilo mesmo, aquele negócio colado, a pessoa não vai soltar. Se arrancar a capa do caramujo, você mata ele. Então, vamos dizer mesmo, fazer uma analogia aí. Então, nisso seria a mesma coisa. A pessoa pega, ele está falando que deduziu, né? Ele está falando que e a gente não pode generalizar. Mas ele, na hora, lembrou aí dessas expressões teratológicas. Que é, você depois bota. Então, Sandra, esses exemplos que são os exemplos práticos do dia a dia para a gente ver. É que, elas se gostavam e tudo? Sim, com certeza aprenderam a se amar. Eu soube o caso de uma que eram duas, né? Que saía do mesmo tronco e saíam as duas em cada lado, até estavam agora recentemente com 20 e poucos anos, sei lá, e uma casou. Aí eu fiquei pensando, gente, uma só que casou. O que que será da outra que vai ficar, né, numa relação, no triângulo amoroso ali? Depois fiquei pensando, falei, não quero nem pensar, não. Mas depois você manda São esses essas, casos. são essas irmãs mesmo. Não Uma é assim? casou e a outra não. E a É outra isso se mesmo. transformou em homem, é isso? É. Ai, gente, então, não sei. É porque eu vi que uma casou. Até elas eram Tem lourinhas, não era? Eu vi uma vez Eu tenho uma até história. uma foto delas, É, depois que a segunda, né, trocou de gênero, porque não podem se tem uma separar de foto. maneira alguma, porque elas Não, têm uma parte dos órgãos que só tem um, né? Esse que tá. cada Geralmente, uma fez uma faculdade diferente, é muito interessante a muito vida dela. interessante. Manda depois pra gente aí o link do que você achou dos seus estudos, que vai ser interessante. O que é mais que a gente pode ver aqui?
Algum comentário? A Carla entrou aí, ela estava com o resumo na mão já, não sei se ela tem algum comentário. Já estamos fazendo comentário, Carla. Não sei se você tem alguma coisa para colocar. Se não, já é noite 10. Vamos ver. Tá, e aí interessante que a gente está vendo que os dois estão muito ligados, tá? E a gente vai ver o que vai acontecer no final, porque ele não conseguiu, tanto fala que o Bernardo não tirou, não é, removeu tudo, não liberou ele totalmente. Deixou uma imantação perispiritual com o enfermo, que aí desligou ele, mas eles estão colados, né? Tipo aí, tipo isso como a gente está falando, eles estão colados os dois. Estão ali juntos mesmo nesse momento agora. Tá o Núbio falando para se vingar, que ele quer prosseguir a cobrança. O Walter se assustou e olhou para ele na atitude agressiva. O outro querendo até estrangular ele, o Núbio. E aí a irmã Jeca fala: senta-te e acalma. Logo senta para ele lá e ele arriou literalmente na cadeira e pronto. E despertaram outra pessoa que vai aparecer, que é a mulher que vai entrar na história agora. Então, referências, vamos ver, então, de repente a gente continua, porque tem uma história meio complicada aqui, mas ninguém vai falar aí, a gente vou continuar o trecho então, tá? Que depois nós vamos ter que ficar aqui mostrando como é que fica a história deles. Um pouquinho complicada, mas assim, mais para a gente entender que são muitos casos, né? Aí agora que abriu aquela tela, aquele aparelho que estava ali projetando, ele passou a projetar as cenas em 3D, né? Ele primeiro registrou uma luta brutal, na qual um cavaleiro cruzado, das cruzadas, né? Terminava por aprisionar um mouro, a quem excruciava enquanto o arrastava em vitória pelo acampamento destruído. Podia-se-lhe ver a cruz representativa do ideal alucinado de Pedro, o eremita, que fomentara as chacinas religiosas entre cristãos e muçulmanos. Foi quem começou nas primeiras cruzadas, esse Pedro aqui com essa bandeira dele alucinada. E esse período de cruzadas aconteceu entre 1096 e 1270. Então nós estamos aqui dentro. Não se falou qual é o período, qual é o ano, né? Mas eles dois estão aqui. O cavaleiro cruzado brigando com o mouro. Nós vamos entender já já que o cruzado é o Valtécio e o Mouro é o Núbio, tá? Então, após espezinhar o vencido, esse foi atado a um esteio grosso e ordenado que se lhe atirassem lanças. Mandou todo mundo atirar a lança nele, mas que não podia matar, levando a um estado de insuportável agonia. E no final, o cruzado cravou-lhe a própria espada, com um golpe certeiro no coração. Não havia dúvida quanto à identidade dos litigantes, ali ressuscitados nos irmãos inditosos. O cruzado é o Valtécio e o Mouro é o Núbio. Primeira encarnação. Vamos para a próxima. São 4, tá, gente? A seguir, desapareceram as imagens para surgir um novo campo de ação, no qual um nobre raptou jovem mulher, que conduziu ao seu castelo sob os inúteis protestos da vítima, que seria utilizado no jogo no caso, jovem mulher, né? Seria utilizado no jogo das paixões primitivas do Senhor das Terras, onde vivia sua família. Então dá a entender que um nobre raptou, mas ele vai levar para o Senhor das Terras. E, em continuação, via-se um homem amadurecido, trucidado pelo sofrimento e pelo rancor, que se ajoelhava numa audiência pública ante esse Senhor das Terras, que é o expropriador da vida da sua filha, e suplicava-lhe por piedade a devolução da moça. E aí, esse senhor das terras escarneceu ele, né? Então foi escarnecido e considerado caluniador, foi jogado a um cárcere imundo após ser chibateado, onde desencarnou a míngua de qualquer comiseração. Esse senhor das terras é de novo, Valtécio. Esse homem amadurecido, pai da menina que foi raptada, é o Núbio. E essa menina raptada, agora vai aparecer o nome dela, depois ela se chama Amanda, é a moça que vai entrar na história. Aí ele fala assim, Miranda, não, aí a história vai contando, ele tá narrando a história, né? Então ele fala, novamente se defrontam os antagonistas. O cruzado renascido volta a esmagar o Moro reencarnado. É a segunda vez que o Valtécio mata Núbio, tá? Surgindo a personagem feminina no intricado da tragédia. Durante a projeção,
Ouviam-se os impropérios do perseguidor, que é o Núbio, o choro convulsivo de Valtércio, que estava vendo as besteiras que fez, e os angustiantes lamentos da senhora presente à reunião, que é a Amanda, que vai aparecer já, o nome dela. Surgiu um outro cenário, terceira encarnação. As personagens são as mesmas. Agora estamos no Rio de Janeiro, por volta de 1850. Um rico negociante lusitano, por ocasião da metade do século passado, que aí a gente coloca até que é por volta desse ano aí, esse negociante está sendo vilmente assassinado pelo seu empregado de confiança e a esposa do empregado, que fica instigando o marido para exigir do moribundo a informação onde ele guardou as moedas, as cédulas e os valores. Porém, não conseguiu o objetivo, porque o negociante, o rico lá, morreu antes de confessar. Agora, os algozes são anteriormente pai e filha. Então, o pai e a filha, ou seja, o Núbio e a Amanda vieram agora como empregado e esposa e agora virou a moeda. Eles dois vão e matam quem? O rico negociante, que é o Valtércio, tá? Então, são normalmente pai e filha, agora num esforço de ódio, cujas causas eles ignoram. Eles não sabiam porque eles tinham ódio do patrão deles. Mas eles sentem que isso é uma razão da própria vida infeliz que eles têm, de amargura e pobreza, perto daquele homem infeliz, ditoso, né? Odiado. Não entendiam que aquilo já tinha séculos, esse ódio, né? Novamente, dilui-se as cenas para darem curso a novos acontecimentos. Quarta existência. Nessa quarta existência, o ambiente é de pobreza. E desse Valtércio, moço de constituição física e débil, no entanto, com disposição de crescimento, desejoso de conquistar a vida, como se estivesse comprometido com um programa de elevação interior e de bondade. Aí dá para ver que ele já tinha mudado um pouco a cabeça dele. Com certeza, ele no plano espiritual passou por vários estudos e, né, e colocações, e agora ele veio com outra desejoso de conquistar a vida, comprometido com um programa de elevação interior e de bondade. Ele já veio diferente. Mas veio diferente com aquela ideia. Chega aqui e esquece, né? Então, um ar nostálgico entristece-lhe a face pálida. Nesse momento do vídeo, ele está contando com os 25 anos, tá? Então, aqui, quando a gente, acho que começa o capítulo, ou no outro capítulo anterior, é destacado que o Valtércio tinha 35 anos. Então, estamos vendo que isso aconteceu há 10 anos antes, agora ele está no hospital, né? E ele estava com 25 anos, é tecelão de uma indústria têxtil em São Paulo, residindo na vila da própria companhia que serve. Órfão, ele era o amparo de uma senhora idosa, sua avó materna. Então, ele é órfão de pai, mas foi criado pela avó, né? E era o amparo dessa senhora, trabalhava para poder ajudar. E que por ele se desvela e o induz, com persistente orientação à prática do bem, à vivência das virtudes cristãs. Então, além dele ter aquilo no espírito, essa vontade, né, que eles dizem que ele parece como se ele tivesse comprometido com o programa de elevação, e ele ainda tinha a avó para ajudar ele, que veio já, lógico, também com essa missão, para orientar ele na prática do bem e vivência das virtudes cristãs. Apesar de desejar alcançar esses títulos de enobrecimento, que ele queria, né, se sentir bem, né, o verdadeiro cristão, ele se sente vazio interiormente, aturdido por lembranças penosas que não se delineiam com maior vigor nas telas mentais. Então, mostra que ele tem esses problemas assim, psicossomáticos, na verdade, está ali na mente dele, né, e ele não sabe por quê. Então, mas ele tinha essa vontade. Subitamente, aparece a moça raptada naquela outra existência, em nova indumentária, que é a Amanda, né? Que fascina Valtércio. Valtércio foi o cara que mandou raptar a moça, que já tinha essa vacinação naquela existência. Então, ela fascina, agora com o nome de Amanda, na nova encarnação, mas não sendo o sentimento, porém, de imediato correspondido. Ela não deu muita bola para ele, porque até então ela não estava, né, não passou bons momentos com ele, né? Na verdade, ela não teve tinha nenhuma, vamos dizer, afeto por ele, porque ela tinha mais afeto pelo outro, que ela sempre estava ligada ao outro. Bom, a insistência dele na sucessão dos meses, a Amanda, que era jovem, magoada com a vida, onde ela morava, não queria sair lá onde ela estava, né? Ela resolve aceitá-lo, sem contudo o amar, a fim de evadir-se da situação penosa em que se encontrava. Consorciam-se e passam a viver em relativa felicidade. Quase 2 anos depois, Amanda anuncia ao marido que
já padecia a insana perseguição psíquica da sua antiga vítima, quem é? Anuncia a Amanda ao Valtércio, né? Que já tinha a obsessão do Núbio, que na vida dele, novamente, né? Porque já teve os outros ataques do Núbio, então padecia a insana perseguição psíquica da sua vítima, ela anuncia que está grávida. Então, ante a notícia que choca, né, o Valtécio, ele se deixa possuir por um estranho horror pela esposa e o filho, que se desenvolve na câmara uterina, sem conseguir dominar os sentimentos de desprezo e rancor por ambos. Essa história está até lembrando a história daquela outra mulher, que a gente já viu, né? O caso da mulher que também estava sentindo o filho que vinha, né? Aí ela também ficou com horror ao filho, acabou que ela provocou o aborto, não sei se vocês lembram. Esqueci o nome dos personagens, mas foi daqui a pouco tempo que a gente estudou. E aí a mesma coisa, agora é ele que se chocou, ele sentiu, porque também já o Núbio estava aqui, já na gestação, ou seja, estava sendo levado para tá aqui na câmara uterina, só que ele também estava ligado na obsessão ao Voltaire, tá? Isso aí tem uma explicação que a gente vai ver algumas coisas. Ele estava lá, obsediando, e aí no momento da gestação, o que é que faz? Eles conseguem, eu já expliquei a você, eles conseguem pegar aquele espírito que está colado na pessoa e passar ele, bom, agora vamos, já teve a concepção, vamos colocar ele para ser filho dela, né? Aquela história que eu já contei algumas coisas aqui. Então, continuando, sofrendo os transtornos das velhas fixações, ou seja, aquilo tudo que já tem no espírito dele, na mente dele, toda aquela polvorosa na mente dele, toda aquelas que ele não sabe o que ele pensa, né? Mas você está lembrando, está guardado na mente. Ele induz a esposa ao abortamento, sob a alegação de dificuldades financeiras. Falou que não podia ter o filho porque realmente estavam sem condições. Amanda recusa-se e ele insiste. E vai quando e leva ela, dizendo como se fosse fazer um exame falso, termina por conduzi-la para um exame que, na verdade, ele levou ela numa abortadeira, que ele faz uma curetagem, atingindo propositalmente a placenta, advindo a morte do feto. Então, ela provoca o aborto. Aí, depois é que a Amanda compreendeu o crime de que fora vítima. E aí ficou com ódio, jurou vingança. Abandonou o marido, que é o Valtércio agora, nessa existência. E entregou-se pela revolta às dissipações sexuais e caiu em deplorável situação. Então, aí ela acabou ficando tanto ódio, saiu por aí fazendo qualquer coisa e acabou que ela mesma teve mais desvios agora nessa existência, né? Porque ela identificava psiquicamente o ser que se preparava para voltar e queria-o, porque ela, sempre ligada ao Núbio, já foi mulher dele, já foi filha dele, né? Lembrando lá. Então ela já tinha esse afeto, ela queria receber ele como filho, mas o Walter não queria, porque já sabia que ele tinha matado ele 2 vezes, não, de repente não ia ser uma boa ideia. A invigilância e crueldade de Valtércio respondiam agora pelo crime do abortamento e pelo desequilíbrio da atormentada mulher. Então, agora, nessa existência, já está com dois débitos: uma invigilância e crueldade, né, que ele fez. O crime do abortamento e o desequilíbrio da mulher, que foi ele que causou. Né? Uma pessoa que estava querendo ter um filho e ele provoca, faz ela ter um aborto ali, ela ficou completamente desequilibrada. Aí agora o Valtécio, né? Amargurado sobre os camartelos do remorso e da solidão, que a avó dele já tinha desencarnado um ano antes, ele agora não tinha nem a avó para conversar e dar carinho, deixou-se consumir pela rebeldia íntima. E aí o que que acontece? O Núbio, que não pôde reencarnar, voltou, né? Voltou a atacar ele, a obsediar ele. Então ele voltou a receber o sítio mental por parte de Núbio, que, se tivesse reencarnado, teria a oportunidade de redenção. Porém, agora, conduzindo, a princípio, no desconforto da obsessão simples, começou com a obsessão simples e depois foi chegando até a subjugação mental e física, lhe abriu o campo orgânico para que se instalasse a tuberculose pulmonar. Então, que a gente já estudou que são as doenças que são instaladas por causa de uma obsessão. Tem tanto uma pessoa que tem obsessão e aquilo causa uma doença, como tem uma doença que a pessoa acaba ficando debilitada, mas com outros, né, com a mente também lá, se deixando, largada e tudo, e ela acaba instalando uma obsessão que começa simples, depois pode ir piorando. Que é a tal da que a gente chama da enfermidade simulacro, né, que a gente andou estudando. Bom, aí encerrou a projeção, a claridade do ambiente retornou
E aí o Miranda diz que todos se encontravam com várias reações emocionais. A Amanda estava ali machucada pelas desditas que ela abraçara na revolta em que se deixaram enlear. Então ela viu que ela não fez coisas corretas de ficar com raivinha e por aí, tá, por aí nas dissipações que ela, todas as coisas que ela errou, né? Chorava, em tremendo pranto, com exclamações lancinantes de arrependimento e mágoa. Valtécio, por sua vez, tremia e soluçava, no desconforto moral e físico, sem revolta ou desespero, porque ele sabia que ele tinha errado bastante, né? Ele errou em todas as existências. Só não errou naquela que mataram ele, que o Núbio e a Amanda matam ele como empregados dele, porque nas outras todas ele só fez besteira séria, né? Crime sério. E enquanto o Núbio se arrogava créditos pelos sofrimentos sucessivos na condição de vítima, em contínuos tentâneos de refazimento da vida. Então, ele, só porque ele foi morto pelo Núbio, pelo Valtécio na primeira existência, na segunda existência, ele estava achando que ele era vítima, né? Aí agora a irmã Angélica vai entrar na história. Então mandou silêncio para todo mundo com a sua autoridade moral e explicou. Aqui estamos para traçar roteiros para a felicidade futura. Da mesma forma que o passado é sombra carregada, ocultando desditas e impiedade, o futuro é poderosa luz a diluir todas as edificações da perversidade e da insânia que crescem e se desenvolvem nos labirintos da ignorância e da ilusão. Bom, o futuro vai ser a luz, né? A diluir todas essas perversidades, insânia, ignorância, ilusão. Todos sois vítimas de vós próprios, que revidais mal por mal, cobrando mágoa com nova mágoa, sem teres aproveitado a dor como geradora de bênçãos, e o infortúnio como escoadouro de mazelas e imperfeições. Soa-vos o clarim anunciador da paz, da libertação, de vós próprios. Valtécio, sob o estrugir de mil dores, sufocado pelos sentimentos que o têm atormentado, ao quebrado e quase vencido por Núbio e pela enfermidade que o devora, encontrou no leito de abandono a que foi relegado, que agora está sozinho, né? O conforto da prece e a esperança da recuperação espiritual, graças a uma alma dedicada que o visitava, derramando na sua noite íntima a luz da fé espírita. Então ele estava recebendo uma visita sempre ali no hospital, e era uma pessoa espírita que estava dando ali essa esperança, conforto da prece. Ele também começou a fazer as suas preces. Então, ele reconhecendo ser tarde demais para o corpo, e está vendo que não tem mais jeito, tem procurado recompor-se em espírito. Razão que nos trouxe a estar convosco nessa oportunidade. Então foram as preces dele, com esse arrependimento, com tudo, né, que ele estava modificando, que movimentou o grupo agora para poder conseguir dar esse auxílio para ele. E ela fala que a razão trouxe, né, o grupo ali, a estar com todos juntos, em função da lei de amor e caridade, que a todos nos une em fraternal solidariedade ante o infortúnio de quem quer que seja. Não desconhecemos as faltas do amigo, o Altércio, né? Todavia, não ignoramos a soberba e a impiedade do chefe Mouro, que é o Núbio, que a muitos inimigos ceifara a vida, sob a cegueira do fanatismo religioso e o sentimento nacional da pátria que extrapolava da dignidade e razão de criatura humana. Eis porque caiu em mãos não menos impiedosas. Então ele também já tinha aquele mesmo, né, aquela mesmo comportamento e eles acabam se atraindo, né? As vibrações iguais, as pessoas se atraem, então um ajuda a fazer a justiça com o outro, né? Um é instrumento de justiça com o outro. Posteriormente, na bênção da servidão, que lhe deveria aprimorar valores e liberar do orgulho, cultivou o ódio ao adversário. E quando perdeu a filha, enlouquecendo, enfrentou o inimigo com a arma vã da imprudência, estourando de rancor. Então, logo pôde, na sucessão do tempo, assassinou o seu adversário, com a mesma covardia que assinalava o outro. Então, também não tinha lá um passado muito limpo, e aí ela mostra para ele que ele também já tinha matado várias pessoas e tudo, e no final acabou, em vez de aproveitar aquela vida que ele teria para liberar do orgulho, ele cultivou o ódio. Aí ela vem com as perguntas, né, para eles pensarem. Onde, no caso dele ali, né, o do Núbio, onde o direito de pedir justiça? Qual o privilégio de fazê-la com as próprias mãos? Amanda, vencida pela astúcia do marido,
vinga-se dele, arrojando-se na decomposição moral, que mais lhe agravou a situação. Quando ireis parar na corrida tresvairada que vos entregais? A vida não é serventuária de paixões mesquinhas, nem campo de contínuo barbarismo, a soldo dos impositivos egoísticos de cada criatura. Tende tento, ouvi e meditai. Dá-lhe uma bronca e ainda termina. Tende tento, ouvi e meditai. E aí ela termina esse pedaço. Aí ela continua: o Senhor escutou as preces de arrependimento de Valtércio e se apieda de todos vós. É tempo de recomeçardes. A vida não tem limite na sua extensão. E o seu objetivo é a felicidade de todos, que nela nos encontramos, arrastados pelas correntes dos acontecimentos que desencadeamos através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Sempre lembrar que nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações criam, né? E por meio deles a gente vai criando, dependendo do que a gente está irradiando, está criando um bom futuro ou não para nós, né? Valtécio é devedor e não fugirá à ação reparadora. Então já está tá no negativo, vai ter que atuar. Mas estão se arrumando aí agora. Que essa ação vai se desenvolver segundo as leis e não conforme a lei de Núbio, geradora de novas e futuras desgraças. Da mesma forma, Amanda e Núbio se encontram em cursos e lamentáveis atentados à justiça e que serão chamados a recompor. Hoje serão traçados novos rumos sob as bênçãos da esperança e a oportunidade que o tempo vos descerrará. Confiai. E aí o Miranda coloca: o clima mental dos participantes da reunião modificou-se, e as personagens, tocadas pelas profundas considerações esclarecedoras ouvidas, aceleraram-se em expectativa. Também nós permanecemos aguardando as decisões que seriam apresentadas. O diretor Heber, que se mantinha em discrição, utilizou do ensejo para concluir as informações, aclarando: hoje serão tomadas previdências, não, ele falou, serão tomadas previdências logo mais para desmantar Valtércio da Constituição de Núbio, rompendo-se a simbiose maléfica. Com essa providência, separar-se-ão os vínculos que o atam ao corpo agonizante, ou seja, o vínculo do Valtércio ao corpo agonizante. Então está mostrando que ele vai desencarnar. Levantou-se uma dama idosa presente, acariciou o enfermo, na qual ele e nós reconheçamos a avózinha dedicada, que o aguardava com júbilo. Então a avózinha dele estava aguardando que ele ia desencarnar ali. Logo, né? Os dois se abraçaram comovidos, enquanto o benfeitor prosseguiu. Com o desligamento de Núbio, que aqui ficará para tratamento, serão providenciados recursos para que se reencarne através de Amanda, que será recambiada de volta para cá na época da adolescência do filho querido. Então, Amanda, que está agora encarnada, vai ter o filho, que é como ela queria, o Núbio, mas quando ele estiver na época na idade da adolescência, ela vai morrer, tá? Estou mostrando aqui que ela vai ser recambiada de volta para cá, lá no plano espiritual, na época da adolescência do filho querido. Então, nos futuros dias do tempo, ela e Valtércio, que estarão os dois desencarnados, né, voltarão ao proscênio das lutas como irmãos na consanguinidade, sob a progênie de quem? Do Núbio. Então, o Núbio vai crescer e vai ter dois filhos, um vai ser o Valtércio e o outro vai ser a Amanda. E o Núbio vai lhes abrir os braços, permitindo que o amor resolva o que o ódio complicou. É o que se espera, né? Que esse pai goste desses dois filhos. E os dois irmãos aqui, ela e Valtércio não tem lá uma relação muito boa. Valtércio tem, mas ela já não tem muito afeto por ele. Mas vão desenvolver e sempre é o quê? Estamos aqui para aprender a amar. Na família é o momento correto para a gente fazer esse exercício. Aqui eles vão colocar novamente os três juntos. Não é necessário, o Valtércio pareceu assustado ante o prognóstico da desencarnação dele, né? Aí a irmã Angélica se aproxima dele, consola, afirmando: o teu corpo é roupagem gasta em transformação. Já preencheu a finalidade para a qual foi gerado. Justo que liberte o espírito que lhe sofre o comprometimento e o desgaste. Então, ele tinha que se liberar do espírito dele, o corpo do espírito. E aí ela faz para ele um alerta, né, para ele ver. A vida é imortal, conforme a vez aqui desenrolasse. Então, tá vendo todo mundo ali que ninguém, né? Estão todos vivos, né? Nós somos espíritos imortais. Ela falou: olha, estamos aqui todos.
Estaremos juntos e a avózinha velará, como no passado, pela tua renovação e paz. Amanda, tocada pelo que ouvira, pediu permissão para falar ao marido e, sendo conduzida até ele, rogou-lhe perdão, com sincero arrependimento. Abraçaram-se com promessas de futura compreensão mútua e desejo real de purificação. Que é ela, é a mulher dele aqui, nessa existência agora, né? E aí ela viu que ela errou também, né? Ele pode ter feito tudo que fez, mas ela também não tinha que ficar desequilibrada por aí afora. E aí pediu perdão e os dois estavam já começando a se acertar. Na verdade, eles já estavam já começando a acertar o afeto deles aqui no plano, né? Antes de desencarnar e tudo, né? Núbio, no caso de Núbio, ele permanecia arrogante, apesar de contido por Bernardo, vigilante, que, atendendo à indicação do diretor Eber, passou a aplicar recursos espirituais e vigorosa energia nos centros de vida de Valtércio, o que produzia em ambos os espíritos sensações muito especiais. Então, agora ele começou a entrar profundamente por esses recursos espirituais para que vai soltar o que vai sair agora, o núcleo do acoplamento com o Voltaire, tá? Tombando adormecido, graças à terapia que lhe foi aplicada, Núbio foi conduzido ao interior do núcleo que nos abrigava. Então ele conseguiu retirar. E agora o Núbio vai ficar lá em sono, que a gente sabe que é esse tratamento que passa, até a Amanda poder ficar grávida e Amanda e ter, no caso, agora como é que ela vai ficar grávida, eles não contam, que não vai, não deve ser, não vai ser com certeza do Valtese, que ele vai sair desencarnar, mas ela vai ter ele como filho. A irmã Angélica orou, encerrando a reunião. E o grupo se desfez, sendo conduzidos Amanda e Valtércio à esfera física. Chegando ao sanatório, encontramos o corpo do amigo em agonia. Então, quando eles voltaram para a Terra, para a crosta terrestre, encontraram o corpo do Valtércio já em agonia. Atraído o espírito à cama carnal, voltou ao corpo, né? Acompanhamos os seus estertores até o momento, horas mais tarde, em que Bernardo e a irmã Angélica o desprenderam do invólucro material, ocorrendo a sua desencarnação. Carinhosamente recebido pela avó, em estado de sono inquieto, foi reconduzido ao abrigo onde se alojaria, sob a assistência do mentor Éder. Então, vai lá para o mesmo lugar. Só que cada um, ele vai ficar num canto e o Núbio no outro, né? Para poder se recuperar. Mas é no mesmo abrigo. Surpreendido com o desenrolar dos acontecimentos, o Miranda fala, entregamos-nos à meditação, aguardando o ensejo de um diálogo com o Dr. Arnaldo Lustosa, que ele quer saber mais detalhes, né? Os comentários na live foram os seguintes. Mais uma vez, a gente comenta também essas coisas, né? Achei interessante que eles fazem as mesmas reflexões. Mais uma vez, nós estamos aprendendo com as histórias do outro, dos outros, né? Analisando esses fatos e essas experiências, nossa lógica de raciocínio vai amadurecendo. Ganhamos novas formas de ver as coisas, um novo ponto de vista. Temos mais clareza e entendimento da vida. Cada vez que nós lemos um capítulo do livro, estamos sendo estimulados para fazer a apreensão das lições que nos são apresentadas como elementos vivos, direcionando os estímulos a fim de nos tornarmos pessoas melhores. A partir daí, nós podemos trabalhar corrigindo as nossas imperfeições morais, mas também reconhecendo as nossas qualidades, colocando-as a serviço de uma relação fraterna com todos que caminham conosco nessa jornada. As lições do livro nos ensinam como amar, que é o objetivo da vida, para que possamos chegar à fraternidade universal. Essa última frase aqui é minha, tá? A conclusão que eu chego, que é as lições do livro nos ensinam sempre como amar, que é o objetivo da vida, da encarnação, para que a gente possa chegar a essa fraternidade universal que Jesus sempre comenta. E terminando, teve uma citação aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, no item 7. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. O Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências no mesmo ser. Então se fala muito dessa solidariedade, né? O próprio Miranda falou que algumas vezes está aqui, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 7. Então ele mostra a solidariedade que vai de uma existência para outra do mesmo ser.
Todas as existências são solidárias, que o Espírito fala, né? Todos os seres também, do mesmo ser, com todos os seres do mesmo mundo e os seres de todos os mundos. É universal. Isso faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Então, achei esse item aqui que ele está maravilhoso, realmente. Está aqui nessas poucas linhas, eu tirei um pouquinho, resumi um pouquinho, nas poucas linhas, consegue fechar aí com todos os ensinamentos que também estão nesse capítulo. Então, agora vamos para nossos comentários e. Interessante. Tem alguém para falar? Ah, Sandra, Fala você, Carlos, desculpa. primeiro, depois a É que Sandra eu fecha. demorei muito tempo para É, abrir aqui. fala você Desculpa, primeiro, que a Sandra sempre dá uma fechada boa. Fala. Ah, tá. Não, minha observação é rápida. O que eu achei interessante, que é uma realidade, né, que a gente também aprende muito no plano espiritual, quando nós estamos na erraticidade, né? É a oportunidade que a gente tem para se melhorar no sentido de se preparar, né? Para a vinda, para a vinda material, porque a vida material, ela é aqui que a gente vai fazer todas as provas, experimentar todas as provas, né? Mas lá no mundo espiritual a gente pode se preparar, né? Se nós tivermos com a nossa boa vontade, né? A gente aberto a isso, a gente estuda, a gente trabalha, a gente aprende, a gente conversa, a gente se trata e fica se prepara, né, para esse processo de voltar, né, para a Terra. Mas acho legal e é uma verdade, né? Lá a gente também trabalha, lá a gente também se aprimora, mas é na carne que a gente vai passar pelas provas, né? É como se fosse você está lá na escola e tal, depois você vai fazer a sua prova, né? É isso mesmo, tu vê que ele falou aqui, você está falando lá no plano espiritual, porque ele já veio com a programação, mas ele, ao mesmo tempo que ele vai, eu vou, né? Ah, você vai, a gente tá junto com você, a gente te ajuda. Ele veio nessa existência que ele teve aqui na última, tá mostrando que ele tem uma vontade, né? A avó junto também ainda botaram, a avó veio para poder ajudar ele, e tudo, mas ele não teve jeito, que ele acabou escorregando. É o que acontece. A gente aprende, a gente acha que vai conseguir, faz toda a programação, chega aqui, esquece, tropeça e não, às vezes não lembra, fica só naquilo ali, né? Na cabeça, no fundo você tem, como a gente já falou aqui várias vezes, uma coisa que parece uma culpa, mas você não sabe dizer o que que é. E aí já aprendeu lá no plano espiritual, com certeza. E aí as coisas realmente chega aqui e muda um pouco, que aí a gente cai novamente naqueles mesmos vícios que a gente tem, né? Nossos transtornos mentais e os nossos hábitos, né? Que a gente guarda até hoje, vários também, que precisamos, inclusive, descobrir, né? Fala, Sandra. É interessante como é que a vida não faz sentido sem o espírito, né? Então, o conhecimento, o Espiritismo traz para a gente informações que nos dão outra visão de vida, né? Outra determinação. E a gente precisa aproveitar esses ensinamentos justamente para usar a transformação que a gente precisa, né? Fazer a transformação que a gente precisa. Então, assim, e esse livro, né, mais um livro que mostra, né, que a nossa vida é espiritual, ela não é do mundo físico. Toda vez que a gente pensa, né, como quando eu estava lendo o capítulo, eu estava pensando em vida, né, aqui no planeta, isso não tem sentido, não encaixa, né? Não adianta, porque os recursos do mundo físico, eles são coisas que depois mudam, né? E você só vai utilizar aquilo que for necessário, né? Então, se a gente está aqui, vamos dizer, para viver 80 anos e desenvolver certas atividades. E a gente consegue completar tudo isso, né? Faz sentido que a gente não precise mais continuar aqui os 80 anos, né? Pode voltar para a vida verdadeira mais cedo,
sem que seja suicídio, sem que seja, né, entregar os pontos, nada disso. Então, assim, a gente tem uma outra visão com o Espiritismo, né? E a gente, né, precisa sentir, né, a felicidade que é estar de posse desses conhecimentos nesta vida, o quanto é importante que a gente aproveite, né, esse recurso que nos é facultado agora. É um momento muito importante para a nossa vida, para a vida do planeta, né, para tudo o que está acontecendo, para a vida dos outros, né, também. E essa importância enorme que nós estamos tendo, essa oportunidade que a gente sempre fala aqui, né? E ele colocou aqui nos comentários, que era até do Lincoln que fez esse comentário, que ele coloca que a gente, a partir desse, que é a gente tem um novo ponto de vista. Esse ponto de vista está no início do Evangelho, né? A gente tem esse lá, falando qual é o ponto de vista que o espírita tem, que é completamente diferente da pessoa que vive na matéria, acreditando em uma existência só. Que justiça de Deus é essa que a pessoa não vê que, né? Como é que vai, nasce um de um jeito, outro de outro? Se não for em reencarnação, não tem lógica, né? Para a gente aqui que tem esse conhecimento, fica tudo muito claro. Então fica aquele mistério, né? Aquele mistério de todas as outras, das outras crianças que não conseguem nunca entender. Aí no, o que acontece é que eles vivem naquela fé, às vezes, cega e fica se mantendo. Mas acontece um problema sério, aí a pessoa não aceita. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento, não consegue entender como é que aquilo aconteceu, como é que aquilo tudo mudou, né? Da vida. Ele coloca aquele, o Nico no comentário fala que a gente ganha uma nova forma de ver as coisas. Tem mais clareza e entendimento da vida. E aí, o que que acontece? Nós podemos, a partir disso tudo, a gente lendo, né? A gente é estimulado a ficar pensando nas nossas, no que a gente tem também, tudo, e aí a gente começa, daí, a partir daí, pode trabalhar corrigindo as nossas imperfeições morais. Mas eu achei legal, e até sublinhei, que ele coloca, mas também reconhecendo as nossas qualidades. Porque nesse discurso de ficar falando que eu sou endividado, que eu sou isso, que eu só tenho, né, que eu tô cheio de débitos para resgatar, aí fica um discurso pessimista, tá? E não é um discurso que vai te levantar. Aí ele colocou, e achei muito interessante a gente colocar, reconhecendo as nossas qualidades, que nós já temos várias. A primeira já está aqui nessa existência, da maneira que nós aqui, pelo menos, estamos, né? Nos esforçando para estudar, e nessa existência que a gente tem condições de viver com um certo conforto, tem casa, tem comida, temos um meio de sobrevivência, tudo, temos esse relacionamento afetivo, e isso tudo, nós temos várias qualidades aí. Que já acontecem. E mais o nosso empenho agora, o nosso esforço por melhorar, a gente já está, né, consciente, estamos caminhando. Só que a gente precisa corrigir as nossas imperfeições, que vão aparecendo nos relacionamentos. Não tem como aparecer imperfeição você sozinho dentro de casa, assistindo Netflix, em casa sozinha, fazendo a sua vidinha ali. Então, a pessoa que vive sozinha, ela tem muito menos condição de estar em contato com os outros. Eu digo sozinha mesmo, aquelas que já não tem mais família, morreram os pais, aí não tem filho. Eu tenho conhecidos que estão numa situação assim, meio que isolada mesmo, e a pessoa fica ali vivendo, né? Vai ver um filme, muito raramente sai. Acontece, tem gente que fica nessa solidão, em vez de. Que fala que é solidão, mas era para ser. Não é solitária, a pessoa tem que ser solidária para não ser solitária, né? E aí a pessoa consegue, com essa modificação, ela consegue ter uma relação fraterna com todos que caminham conosco. Daí você vai desenvolver a relação fraterna, que é o objetivo. O que que era lá? Amar ao próximo como a si mesmo. Então você amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. Para amar o próximo, tem que ter uma relação fraterna. A partir do momento que eu entendo que eu sou filha de Deus e todos são meus irmãos, todos, inclusive aqueles que estão lá fazendo as maiores atrocidades, crueldades no mundo, que a gente identifica como pessoas insanas, desequilibradas, mas também são nossos irmãos. No momento estão fora, né? Estão perturbados lá, cada um com o seu problema, porque nós estamos aqui vibrando sempre como? Estamos vibrando para que o outro melhore, para que o outro se ilumine, para que aquela pessoa consiga se acertar na vida. Mas o que eu tenho que fazer é nunca ficar ali jogando praga na pessoa, ainda xingando e reclamando do que os outros estão fazendo. Aí isso não vai. A gente quer a paz, como é que nós vamos conseguir a paz se a gente não fica em paz? Nem com a gente em relação aos outros e nem conosco mesmo. Para conseguir a paz, você tem que irradiar a paz. E para isso, muda a vibração. Porque a vibração de
indignação com raiva e com revolta, não vai trazer nenhuma vibração positiva para a sua vida. E ainda vai irradiar vibração negativa para os outros todos. Então, aqui, quando termina falando que o Espiritismo dilata o pensamento, rasga o horizonte, é isso mesmo. Aumenta, nosso pensamento é outro agora. E tem, o que que acontece? Ele, com isso, tudo mostra pra gente que existe a solidariedade entre as existências. Vamos conseguir, vamos entender que se a gente está assim agora, eu já que a gente fala, "Não, mas não é possível, Deus deve ter jogado pedra na cruz, aquelas brincadeiras, que agora estão passando por isso, por isso, por isso. Não, nós estamos passando pelas coisas que nós causamos e agora estamos pegando, semeamos, vamos colher, causamos lá, pode ser nessa existência, posso ter causado há pouco tempo, fui imprudente, gastei demais, agora estou aí, não tenho dinheiro para fazer nada, não consigo pagar meus compromissos. Pode ter sido muita coisa, inclusive os espíritos falam no livro que muita coisa foi nessa existência agora, não é tão causa anterior de aflição, não. As causas anteriores da aflição, né, geralmente vem coisas mais sérias, mas também estão presentes na nossa vida. E a gente tem como entender isso. Por isso que a gente consegue perdoar mais outra pessoa quando a gente começa a entender. É aquela história que falou no começo do capítulo, o amor vai ampliando. E o amor vai ampliando, você começa a entender a limitação, a nossa, a do próximo. Se eu tenho um monte de defeito, porque o outro pode ter. O outro é assim, eu não faria assim. Eu não faria isso assim, mas eu faço outras coisas que não são boas. Então, nisso a gente vai sempre. Aí fica nessa reflexão e você fica vendo pelo caso dos outros, que a gente aqui tem essa dentro do livro, com esses casos todos, pela situação das outras existências, nós vamos avaliando a nossa. E aí a gente pode. Eu vou julgar alguém? Não posso nem pensar em julgar ninguém nem nada, porque nós não temos uma mínima ideia de quem nós fomos, quem a pessoa foi, e se o emaranhado está sendo assim agora, quem sabe nós até estejamos embaralhados até com aquela pessoa que a gente está ali julgando, que está na nossa família, ou no nosso, né, no nosso convívio. Então, gente, é essa que é a grande, assim, a que a gente fala, essa é a bênção da gente estar nessa situação de ser espírita aqui, estudando o espiritismo, estudando a doutrina, é o que nos vai impulsionar. É que usou até esse tema aqui. Vai impulsionar a nossa existência. Se a gente continuar neste ritmo, nós vamos ter tá impulsionado para subir, pelo menos que seja um degrauzinho, porque a gente vai conseguir ter o que se coloca, né? Que eles colocam. Quem tem esse conhecimento, na hora do desprendimento, né? Até no Céu e Inferno, que até estou estudando para fazer um estudo lá em breve sobre as expiações terrestres. Esse estudo está mostrando muito que a pessoa eles comentam lá, né? Quando chama na evocação do espírito e fala, como é que você está? Ele, olha, e aí eles colocam, ele era espírita, eu estava já com a doutrina espírita atuando, né? Já agindo dessa maneira. E aí o espírito fala, olha, foi que me facilitou muito, me ajudou muito. Porque sabendo, né, ele achava que jogou lá, não ficou desesperado, não ficou descontrolado, ficou né, revoltado, né? Tem gente que está morrendo lá de maneiras horríveis e eles quando passam para o outro lado. No caso, alguns casos que foram estudar a doutrina, eles falam que ajudou muito. E vai ser o nosso caso, tá? Porque pelo menos nós estamos estudando e vai nos ajudar a compreender a qualquer momento, quando a gente se leva às lambadas da vida, que na hora a gente faz igual aquele bonequinho que balança assim, a gente vai para trás, mas com a doutrina a gente volta para o prumo. E ficamos pedindo ajuda, né, nas nossas orações, para a gente se recuperar e voltar a ser aquela pessoa que já estava pensando em se melhorar. Porque não pode ficar assim, desistir, aí se deixar levar, aí o que acontece? Vibração baixa, começa a chegar aos nossos irmãos, que também estão na mesma vibração infeliz, e acaba colocando a gente naquele que a gente começa a rodar no redemoinho de tristeza, desespero, desânimo, e aí cai em depressão. Para levantar, precisa de ajuda. Então, né, sabemos sempre isso aqui. Nós temos a doutrina e aquele monte de exercícios que a gente já comenta várias vezes, para estratégias e recursos para que a gente possa sair disso. Né? Quem mais vai falar aí? Tem uns minutinhos aí, para a gente fechar. Esse capítulo, se tem alguma confusão, depois eu mando para vocês um mapinha que eu fiz aqui para poder entender o texto, porque o texto ele é meio confuso, né? Usa aquelas palavras, e aí fica o quê? A gente daqui a pouco já não sabe mais quem é quem e quem matou quem. Aí eu fiz um resumozinho, colocando o nome deles, né? Porque fica mais fácil. Quem era, quem é o pai, que lugar, o ano que foi, para poder situando ao longo dessas 4 encarnações. Mas foi interessante a gente ver, né? Que continuaram dessa maneira e agora tem a solução final. O Núbio, que estava
sempre, no caso, com raiva, desde o início, né, que ela era um Moro, que o Valtércio matou ele na primeira, matou ele na segunda, chegou na terceira, a Amanda e ele matam o Valtércio, vira moeda, mas chega no final agora, o Valtércio vai e mata ele de novo, né, porque ele faz ela provocar um aborto. Então, mais uma vez, ele tira o Núbio da jogada, ele errou muito, e ainda faz duas coisas, que além de causar o aborto, ele também deixa a pessoa desequilibrada, a mulher desequilibrada. Isso eles comentam muito os espíritos que a gente presta atenção na hora dos relacionamentos afetivos. Principalmente que eles falam muito isso é para homem, né? Porque o homem geralmente tem muitos homens. Antigamente é demais. Ele vai ter um relacionamento rápido com a mulher e larga a mulher para lá. Aí a gente sempre tem vários casos contando aqui, né? Que aí a pessoa vai, e às vezes não tinha dinheiro para viver, e vai para prostituição, tudo. E a própria André Luiz mesmo, né? André Luiz tem o caso dele com a empregada quando ele era jovem, que ele reencontra ela lá em nosso lar, que ela foi recolhida, e ele reencontra ela tá cega. E ele chega desesperado quando ele reconhece ela, que foi uma mulher que é uma menina que foi trabalhar na casa dele, e aí ele acabou tendo um relacionamento e acaba a mãe dele pede para ele parar com isso, coisa e tal. Eu sei que a menina vai embora e acaba caindo na prostituição depois, lógico, isso não justifica, mas ela acaba ficando tão desequilibrada, perturbada, e ela conta pra ele, sem saber que é o André Luiz, quando eles estão conversando lá no plano espiritual, ela lá deitada na maca, e ele chorando em prantos, e ela fala pra ele, eu fui sim, foi uma pessoa que eu amei muito, e depois dele eu não pude me equilibrar mais. Então, assim, muitos daqueles homens antigos, não digo que hoje em dia não aconteça, eles tinham isso, tinham relacionamentos rápidos, e aí eles sempre alertam, preste atenção em relacionamentos que você está se valendo de ser rápido, tipo, não quero compromisso, só que o outro lado pode estar achando que tem um compromisso. E aí a pessoa vai e se livra do outro, e aí esse laço fica. Esse aqui fica amarrado. Então, no caso, esse aqui também, a menina, vai ter esse desequilíbrio, porque ele provocou o desequilíbrio. Ela. Lógico que ela também não poderia não ter feito isso, mas quem teve a maior responsabilidade no caso de impulsionar foi ele, porque foi o Altércio, porque ela estava querendo ser mãe, né? E ter o Núbio, no caso, como filho. E daí, gente, fechou. Vamos ver, né? Se agora dá certo para ele. E vai dar, né? Vamos torcer daqui, né? Que esse pessoal já deve estar tudo encarnado, que já foi nos anos 80. Pela lógica, né? Já estamos já 40 anos depois, a gente já deve estar, o pessoal, todo mundo aí, né? Talvez até perto da gente a gente não sabe. Ai, já faltam 3 minutos só. Falei demais de novo. Então agora, Carla, você pode fazer a oração final? Tá meio bagunçado aí para você. Não sei como você está com visita. Posso sim. Então tá ótimo. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez por esses momentos de entendimento, de conhecimento que estamos adquirindo semana a semana. Que nós possamos continuar nesse trabalho, que é um trabalho para nós, e um trabalho para aqueles que queiram usufruir junto com a gente desses ensinamentos. Abençoe o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, abençoe Divaldo Franco, por todos esses, por todas essas maravilhas que nos chegam. Obrigada, Jesus, por essa nossa reunião e que nós possamos estar aqui na próxima terça-feira. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Reforçando aí que a gente pedindo bênçãos para o Divaldo, né? Que ele já está num processo. Até andou se recuperando esses dias aí, mostraram que ele até andou, foi ver algumas partes do Mansão do Caminho, mas está lá bem adentado, né? Com seus 90, vai fazer agora 98 anos, né? Dia 5 de maio. Tomara que ele fique bem até chegar lá e consiga ter ali, né? O que ele está. Ele mesmo já comentou em vários vídeos, que aí já avisaram ele, olha, se prepara para desencarnar. Ele sabe que ele saindo, a Joana vai, diz ele, né, reencarnar logo em breve. Então, que a gente também reforça aqui que ele esteja sendo amparado, acolhido, né, recebendo bastante carinho dos benfeitores, para que não fique ali, né, em padecimento qualquer e possa estar sendo aí colocado para ele bastante luz no caminho, já que ele, inclusive, ele é o responsável pela psicografia desse trabalho que a gente estuda com carinho, que a gente vai realmente cada vez aprendendo mais. Então, gente, terça que vem nós estamos aí novamente. Vai ser dia 29. Dia 29 estamos juntos de novo, tá bom? Beijo para todos. Boa noite, Boa até a noite, gente. próxima. Com Deus. Boa Beijo. noite a Beijo. todos. Boa noite a Tchau. todos. Boa Obrigada. noite.